15 minutos de fé com Padre Edmárcio. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia a todos. Que bom iniciarmos mais uma vez esta semana de afazeres, trabalhos e estudos, neste dia 26 de outubro, agradecendo a Deus. Mais um dia que Ele nos concede em sua bondade infinita, ouvindo e meditando o seu Santo Evangelho. Hoje, nesta segunda-feira, Jesus nos ensina que não existe hora nem dia para fazermos o bem. Devemos fazer sempre, mesmo diante da repreenda ou dos obstáculos que os outros colocam. Assim juntaremos tesouros no reino de Deus. O santo de que vamos conhecer um pouco de sua vida hoje é o grande missionário Dom Orione. Pedimos a ele que nos inspire também a fazer a vontade de Deus de forma desinteressada e despreendida. Hoje é Dia Nacional do Trabalhador da Construção Civil. Por isso mesmo saudamos todos os pedreiros, todos os carpinteiros, todos aqueles que trabalham nesses ofícios relacionados à construção civil. Ouçamos o Santo Evangelho. Evangelho do dia. O Evangelho de hoje é Lucas 13, capítulo 10, versículo 17. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação da Boa Nova de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus estava ensinando em uma das sinagogas, em dia de sábado. Eis que estava aí uma mulher, possuída há 18 anos, por um espírito que a mantinha doente. Andava encurvada e não conseguia de modo nenhum endireitar-se. Jesus a viu, a chamou e lhe disse: Mulher, você está livre de sua doença. Impôs as mãos sobre ela e no mesmo instante ela se endireitou e começou a glorificar a Deus. Mas o chefe da sinagoga ficou indignado, porque Jesus tinha feito uma cura no sábado. Tomou a palavra e disse à multidão: Há 6 dias em que se deve trabalhar. Venham, portanto, nesses dias para serem curados, e não no dia de sábado. O Senhor lhe respondeu: Hipócritas, cada um de vocês no sábado não solta da manjedoura o seu boi, o asno, e não leva para beber? E esta filha de Abraão, que Satanás prendeu por 18 anos, não devia ser libertada dessa prisão no dia de sábado? Essa resposta deixou todos os inimigos de Jesus envergonhados, enquanto toda a multidão se alegrava por todas as maravilhas que Jesus realizava. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, começamos a reflexão de hoje com alguns questionamentos. Eles ajudam a entender a liturgia da palavra de hoje e a responder às questões atuais que nos atormentam. São elas: quais são as coisas e situações que mais oprimem as pessoas hoje? Quais são os maiores fardos que pobres carregam e que as deixam encurvados? As leis de nosso país ajudam a promover a vida ou contribuem para a opressão? E as normas religiosas que temos são libertadoras, promovem a vida ou não? Paulo ajuda a responder a essas interrogações, mostrando que é preciso viver segundo o Espírito. Toda forma de opressão existente deriva de procedimentos segundo a carne. Noutras palavras, enquanto houver pessoas que só pensam em si, que querem tirar vantagem das leis e de outras situações para benefício próprio, teremos sofrimento e situações de desrespeito à vida. Assim sendo, viver segundo a carne provoca a morte, mas quem se deixa guiar pelo Espírito, vivendo segundo o Espírito, torna-se uma pessoa livre da escravidão, do erro e do pecado, favorecendo assim que a vida floresça. Paulo não se refere apenas à vida do indivíduo, mas da comunidade, da coletividade, da sociedade. Quando indivíduos agem segundo a carne, outros sofrem pelos seus atos maléficos. Os que vivem segundo o Espírito buscam o bem comum, as coisas de Deus e o mundo onde todos possam viver bem e ser livres. Assim sendo, são fundamentais as propostas que Paulo nos apresenta nesta primeira leitura da Carta aos Romanos. Nesta mesma linha segue o Evangelho.
Jesus se depara com uma mulher que vivia encurvada há 18 anos. Ele se compadece dela, lhe estende a mão e a liberta da opressão que a deixava encurvada. Era sábado, dia em que a lei não permitia que se fizesse nada. Jesus quebra essa norma e a cura em dia de sábado, provocando a fúria do chefe da sinagoga, que imediatamente o repreende e recomenda que as pessoas venham buscar a cura em outro dia da semana, mas não no sábado. Jesus contesta e argumenta que a vida das pessoas está acima de qualquer lei. Nenhuma lei pode ser maior que a vida de alguém. Se até os animais são soltos para se alimentarem no sábado e assim manterem a vida, por que as pessoas que sofrem não podem ser confortadas no sábado? Com isso, Jesus coloca o dedo na ferida da sociedade da época, que criava leis que eram pesados fardos, que deixavam as pessoas encurvadas, isto é, reprimidas. Essa mulher representava todos os que sofriam as consequências das leis. Era preciso romper com essas leis, para que as pessoas voltassem a ter uma vida com dignidade, livres de tanto sofrimento. Jesus responde a seus adversários, chamando-os de hipócritas e mostrando-lhes suas incoerências. O Senhor os deixa envergonhados e ao mesmo tempo alegra a multidão que vislumbrava uma vida sem tantas opressões. Também no nosso meio há muitas leis injustas, desumanas, que às vezes favorecem algumas pessoas em detrimento de tantas outras. Por isso mesmo devemos ficar atentos e saber que é mais importante viver sobre o jugo da fé do que às vezes sobre o jugo das leis opressivas. Devemos seguir as leis, mas devemos lutar para que essas leis humanas injustas sejam abolidas. Desta maneira, Jesus nos ensina a viver segundo o Espírito, na liberdade, para fazer o bem sem olhar a quem e nem o dia ou a hora. Todo dia é dia de fazer o bem. Que a nossa comunidade aprenda a cada dia os ensinamentos de Jesus e possa se comprometer com a vida de todos para que vivamos segundo o Espírito. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Santo do Dia. O santo do dia de hoje é São Luís Orione. O Papa João Paulo II, em 1980, colocou diante dos nossos olhos um grande exemplo de santidade, expressa na caridade. Luís Orione. Ele nasceu em Pontecurone, um pequeno município da diocese de Tortona, no norte da Itália, no dia 23 de junho de 1872. Bem cedo percebeu o chamado do Senhor ao sacerdócio. Ao entrar no oratório em Turim, recebeu no coração as palavras de São Francisco de Sales, lançadas pelo amado São João Bosco. Um terno amor ao próximo é um dos maiores e excelentes dons que a divina providência pode conceder aos homens. Concluiu o ginásio, deixou o oratório salesiano, voltou para casa e depois entrou no seminário, onde cursou filosofia, teologia, até chegar ao sacerdócio, que teve como lema renovar tudo em Cristo. Luís Orione, sensível aos sofrimentos da humanidade, deixou-se guiar pela divina providência, a fim de aliviar as misérias humanas. Sendo assim, dedicou-se totalmente aos doentes necessitados e marginalizados da sociedade. Também fundou na congregação da Pequena Obra da Divina Providência. Em 1899, Dom Orione deu início a mais um ramo da nova congregação, os Eremitas da Divina Providência. Em 1903, Dom Orione recebeu a aprovação canônica aos Filhos da Divina Providência, congregação religiosa de padres e irmãos eremitas da família da Pequena Obra da Divina Providência. A congregação e toda a família religiosa propunha-se a trabalhar para levar os pequenos, os pobres e o povo à Igreja e ao Papa, mediante obras de caridade. Dom Orione teve atuação heróica no socorro às vítimas dos terremotos de Régio e Mesina, em 1908, e da Marzica, em 1915. Por decisão do Papa São Pio X, foi nomeado vigário-geral da Diocese de Mesina por 3 anos,
20 anos depois da fundação dos Filhos da Divina Providência, em 1915, surgiu como novo ramo a Congregação das Pequenas Irmãs Missionárias da Caridade, religiosas movidas pelo mesmo carisma fundacional. O zelo missionário de Dom Orione cedo se manifestou, com envio de missionários ao Brasil em 1913, e em seguida à Argentina, Uruguai e diversos países espalhados pelo mundo. Dom Orione esteve pessoalmente como missionário 2 vezes na América Latina, em 1921 e nos anos de 34 e 1937, no Brasil, na Argentina e no Uruguai, tendo chegado até o Chile. Foi pregador popular, confessor e organizador de peregrinações de missões populares e de presépios vivos. Grande devoto de Nossa Senhora, propagou de todos os modos a devoção mariana e ergueu santuários, entre os quais o de Nossa Senhora da Guarda e de Nossa Senhora de Caravaggio. Na construção desses santuários, será sempre lembrada a iniciativa de Dom Orione de colocar seus clérigos no trabalho braçal, ao lado dos operários civis. Em 1940, Dom Orione é atacado por graves doenças de coração e das vias respiratórias. Foi enviado para San Remo e ali 3 dias depois de ter chegado, morreu no dia 12 de março, sussurrando as últimas palavras: Jesus, Jesus, estou indo. 25 anos depois, em 1965, seu corpo foi encontrado incorrupto e depositado numa urna para veneração pública junto ao Santuário da Guarda, em San Remo, na Itália. O Papa Pio XII o denominou Pai dos Pobres, benfeitor da humanidade sofredora e abandonada. E o Papa João Paulo II, depois de tê-lo declarado beato em 26 de outubro de 80, finalmente o canonizou em 16 de maio de 2004. Dom Orione, rogai por nós. Bênção final. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor Jesus Cristo esteja junto de nós para nos defender, dentro de nós para nos conservar, à frente de nós para nos guiar, atrás de nós para nos guardar, sobre nós para nos abençoar. Ele que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre nós e permaneça para sempre. Amém. Tenhamos todos um ótimo dia e fiquemos em paz.